Olá, pessoal. Vamos começar agora o nosso estudo sobre o crescimento e a distribuição da população, tanto num padrão mundial quanto no padrão brasileiro. A nossa intenção aqui é observar como que fatores de diversas origens, e aí eu estou falando tanto de naturais, culturais, históricos, econômicos, como que isso vai influenciar demais na distribuição da população no planeta e, principalmente, eles podem influenciar inclusive o seu ritmo de crescimento, o que faz com que o mundo tenha dados muito diferentes e muito desiguais. Por isso a gente tem que estudar diferentes casos. Agora a gente vai começar falando muito no geral, principalmente no lado como que a população vem crescendo, mesmo com a expectativa dessa redução de crescimento, como que o mundo vive hoje uma lotação inacreditável. Vamos começar a conversar. Para começar, só para você entender o que eu quero dizer, o mundo já superou 7 bilhões de pessoas, você sabe disso. Se nós somos mais de 7 bilhões de pessoas, e a expectativa é que até 2050 nós alcancemos a marca de 9 bilhões de pessoas, esse número ele acaba sendo muito assustador. Em que sentido? Quando a gente pensa em recursos naturais, mas o maior problema realmente é que essa população ela não cresce de forma igualitária e muito menos bem distribuída. Esse crescimento ele é muito desigual e a distribuição dessa população ela é extremamente complicada. Em que sentido? Eu vou dar alguns dados só para você entender o que eu quero dizer. Quando você pega esses 7 bilhões de pessoas, ou 6,9 bilhões de pessoas, que pelo menos foi quando esses dados que eu vou passar para vocês foram levantados mundialmente, só a Ásia tinha em torno de 4,1 bilhões de habitantes. 4,1 bilhões de habitantes. Isso supera os 60% da população mundial. Isso no continente asiático. Você alcança a gravidade que é, em um mundo que eu tenho 7 bilhões de pessoas, você bota um continente com 4 bilhões. E aí, segundo lugar, quem é? O continente africano, que superou 1 bilhão de habitantes. Aí você pensa assim, caramba, o segundo lugar, ele é basicamente um quarto do primeiro. Sim, e olha que o continente africano é gigantesco também. Então perceba que não é o tamanho do continente, mas realmente a concentração populacional. Então eu tenho a Ásia com esses 4 bilhões, a África seguindo com esse 1 bilhão, um pouco mais de 1 bilhão de habitantes. Eu tenho a América ali com aproximadamente 930 milhões de pessoas. Eu vou ter depois a Europa com aproximadamente 750 milhões de pessoas. E aí a gente começa a pensar em realmente áreas muito mais vazias, que é a Oceania com 37, 38 milhões de habitantes. E o continente antártico, eu não preciso nem falar, que a população do continente antártico no inverno se aproxima de incríveis 900 pessoas. Então, assim, a gente percebe que o mundo ele tem uma distribuição extremamente desigual. E quando a gente pensa em continentes, isso já assusta. Quando a gente pensa em países, isso é mais alarmante ainda. Por quê? Porque quando a gente pega a lista dos países mais populosos, e aí só para a gente entender, dessa lista dos países mais populosos, o que é extremamente importante você entender? Que a Ásia, como não poderia deixar de ser, ela continua dominando grande parte dessa lista, mas quando você percebe que outros países também conseguem ter uma população muito grande, você começa a entender o que eu quero chamar de desigualdade. Você vai perceber. Eu falei para vocês que na América a gente tem mais ou menos 930 milhões de habitantes. Você lembra disso? Certamente você lembra. Quando a gente pega a população americana mais a população brasileira, a gente consegue alcançar somente com esses dois países aproximadamente 500 milhões de pessoas. Então preste atenção, toda a América tem 930 milhões de pessoas. Estados Unidos e Brasil juntos somam 500 milhões de habitantes. Então, mesmo dentro dos continentes, a desigualdade é muito grande. Na Ásia, então, que eu falei daqueles 4 bilhões de pessoas, quando você pega a lista dos países mais populosos, em primeiro lugar eu tenho a China, com 1 bilhão 380 milhões de pessoas. E depois vem a Índia, com 1 bilhão e 100 milhões de pessoas. Então, quando você soma basicamente Índia e China, eu alcanço o número de 2,5 bilhões de pessoas. Então aí você percebe, mesmo com essa Ásia muito populosa, eu tenho um destaque absurdo com China e Índia. E não para. Quer ver? Vamos à lista dos 10 mais. Primeiro lugar, China. Segundo, Índia. Terceiro, Estados Unidos. Quarto lugar, Indonésia. Quinto lugar, Brasil, muito importante pra gente. Sexto lugar, Paquistão. Sétimo lugar, Bangladesh. Oitavo lugar, Nigéria. Nono, Rússia. E 10º lugar, Japão. Quando a gente percebe a lista dos 10 mais, quais são os representantes da Ásia? Vamos lá. China, primeiro. Índia, segundo. Indonésia, quarto. Paquistão, sexto.
Bangladesh, sétimo. Japão, décimo. Repara só, dos 10 mais populosos do planeta, eu tenho 6 asiáticos. Então, essa distribuição irregular, ela é clara pra gente, ela é extremamente tendenciosa para o lado asiático, e você tem que entender que se de um lado eu tenho esses países mega populosos, eu tenho os outros bastante vazios. A exemplo aí do nosso vizinho Uruguai, que tem 3 milhões de habitantes. Quando a gente, eu nem vou falar de Mônaco, nem vou falar do Vaticano. Mônaco chegou a ter 38 mil habitantes. Então entenda, eu tenho áreas extremamente populosas e áreas extremamente pouco populosas, certo? Agora que você entendeu como é que o mundo é desigual, a gente vai começar a debater o que faz a população estar num lugar e não estar no outro.